Buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast da Fazenda Esperança, o nosso Papo de Fazenda. É isso aí, um local onde rapidamente, de forma objetiva e direta, nós vamos sempre ter assuntos relevantes para quem é do agronegócio, para quem é da pecuária, para quem é da fazenda. Um podcast para ouvir no carro, para ouvir no café, para ouvir no mate, para ouvir durante aquele tererê, naquele momento que a gente pode aproveitar o tempo também para se informar, para trocar ideia, para aprender, para ensinar. É isso, rápido, objetivo, direto. O podcast que é o Podfest. É isso aí, Papo da Esperança. E hoje nós vamos falar sobre melhoramento genético, sobre programa de melhoramento genético, sobre genotipagem, aproveitando que estive no curso do Pampa Plus, o programa de melhoramento oficial da Associação Brasileira de Hereford e Braford, e vou trazer para vocês um pouquinho do que foi o curso, um pouquinho das nossas impressões. Alguns palestrantes, ferramentas novas de cruzamento disponibilizada, um ótimo trabalho da Embrapa junto com a Associação Brasileira de Hereford e Braford, trabalhando pelo melhoramento genético, trazendo, de fato, instrumentos para que o produtor cada vez mais selecione através de informações fidedignas, objetivas e verdadeiras. Então, é muito importante a gente ter presente que o melhoramento genético é, sem dúvida, uma ciência, né? Nós temos que nos entender não só como produtores rurais, mas como melhoristas, como pessoas que têm um critério, um programa, e encarar, como bem disse o palestrante Márcio Ribeiro Silva, a genética como um grande insumo de produção. Isso foi um ponto muito claro no dia de hoje, onde a gente entende que, cara, muito se gasta hoje em dia na pecuária, os custos estão altíssimos, nós temos aí nutrição, manejo, reprodução, estrutura, um pasto, um monte de coisas aí para que a gente chegue nos resultados. E a gente precisa enxergar que um desses insumos, além disso que foi trazido para vocês, é a genética. A genética é, de fato, um insumo de produção e é, sem dúvida, um investimento cumulativo e perene. Genética não se perde, é, sem dúvida, o melhor investimento que existe, porque, cara, se eu consigo evoluir, né, eu tô no 0 e vou pro 3, eu nunca mais vou voltar para trás. Eu posso ficar perene no 3, mas aqueles meus ganhos genéticos que eu proporcionei no meu rebanho são um ativo de investimentos, porque eles se acumulam e se fixam no meu rebanho. Esse é um primeiro ponto de inflexão muito importante para que a gente saiba que nós temos que tratar a genética, nós temos que tratar esse investimento como um grande insumo de produção da pecuária, como uma forma aí muito relevante de nós aumentarmos a nossa rentabilidade. E isso é bastante relevante também quando se fala em usar ferramentas, tanto quanto os programas de melhoramento, como a genotipagem, que também foi muito falado hoje. O objetivo sempre é diminuir os intervalos de geração com ganho genético. Esse é um grande pulo, certo? A gente entende que existem hoje uma série de caminhos aí, biotecnologias que estão disponíveis, tanto a inseminação artificial, quanto a fertilização in vitro, a transferência de embriões, até a própria clonagem, nós poderíamos falar isso, mas sabemos que cada um deles tem aplicabilidade, dependendo do estágio que tu tiver do teu negócio, dependendo da forma que tu estiver caminhando os teus investimentos, para cada um vai ter uma possibilidade de trabalhar de forma mais aplicada, de forma mais equilibrada, fazendo com que os resultados venham através dos investimentos de genética. Então, acho que sempre se objetiva selecionar indivíduos de forma mais precoce, usando as DEPs dos animais, usando os números, as informações, sejam elas através dos programas ou da genotipagem. E hoje ficou muito claro também a necessidade de nós agregarmos, né, aos números a questão da fenotipagem, ou seja, análise de fenótipo
cumulada com os dados de um programa de melhoramento fidedigno, sem dúvida fazem com que o crescimento genético seja muito maior. Não dá para ficar fixo numa coisa só. E o palestrante trouxe muito bem uma frase assim, o agricultor de ponta, ele não está ligando para a cor da semente. Se a semente vai ser mais clara, mais escura, não importa, pois o que ele busca é a rentabilidade. A discussão mais importante, ou seja, não é saber qual é o fenótipo, mas sim a performance. Mas é preciso que a gente entenda que a performance passa pela leitura genética desse animal, com todas as características que ele transmite, enfim, os dados, as DEPs que vão nos trazer segurança para os cruzamentos, mas também agregando o fator fenotípico que soma. Então, acho que antes de qualquer coisa, falando em cria, que é o que a gente trabalha de forma mais forte na Esperança, temos ciclo completo, óbvio, mas estamos produzindo genética e a cria é um fator muito importante, seja nos cruzamentos ou na seleção dos animais que vão ser usados, se busca aí, sem dúvida, o melhoramento para emprenhar mais cedo, para repetir cria, para ter habilidade materna e depois ter um rebanho que se olhe para ele através, inclusive, de alguns indicadores que tenham correlação com o desempenho financeiro. Acho que hoje também é um baita ponto de olhar para essas DEPs que entregam resultado financeiro, como stayability, que é a capacidade de produzir, aí, de estar no rebanho produzindo de forma perene, no mínimo aí 3 crias durante 7 anos de uma fêmea, algumas questões de habilidade materna que também falam sobre índices bioeconômicos e com isso a gente está usando um programa, tem um foco, tem um objetivo definido para que a gente tenha uma solidez no caminho que se busca dentro da nossa produção com os objetivos que se espera. O touro, sem dúvida nenhuma, é o grande propulsor aí do melhoramento genético, certo? Ele é a máquina que acaba transmitindo numa quantidade muito maior até do que as fêmeas as suas características e populacionando, criando uma progênie bastante grande pela sua capacidade de produção. Então a gente tem que olhar com muito carinho para essa solução de touros. Mas também não podemos deixar e não podemos, não olharmos para as fêmeas e cuidarmos também de termos fêmeas desenvolvidas, porque também tem uma parcela gigantesca nesse melhoramento, sabe? Falou também no curso a importância de um trabalho de redução de idade de abate, porque isso também é algo que hoje impacta muito na questão da lucratividade da cadeia produtiva. Enfim, é uma mudança de características dentro de um rebanho para que esse rebanho deixe de ser somente aquele gado bonito, aquele animal que tu gosta de olhar, para que seja um rebanho com características que tenham um impacto financeiro na propriedade. Esse acho que um dos grandes serviços que um bom programa de melhoramento genético, um bom plano genético traz, porque no final das contas, nós estamos produzindo carne que nos produz rentabilidade. Então, esse é um ponto, sabe? Também se trouxe o crescimento das biotecnologias reprodutivas dentro dos rebanhos, a capacidade de a gente trabalhar hoje com os embriões, e isso sem dúvida, como a gente sempre diz, um salto genético e os custos sendo cada vez mais reduzidos, a capacidade de acesso a muito mais pessoas, isso faz com que, sem dúvida, nós consigamos reproduzir animais já melhorados, com mais solidez, e é isso, o caminho, a reprodução caminha, mesmo que no longo prazo, para que cada vez mais os embriões sejam uma realidade massiva, né? Hoje, na palestra, foi trazida uma realidade onde o custo de uma prenhez de inseminação estaria na faixa dos seus R$150, enquanto o custo de uma prenhez de FIV na faixa dos R$380, ou seja, a diferença já não é tão grande, vai diminuir ainda mais, e isso, sem dúvida, vai fazer com que cada vez mais cresçam a utilização dos embriões, seja de forma comercial, seja de forma
a fazer animais de elite para pista, enfim. Então, se bateu muito na usabilidade do programa, na capacidade que o programa tem, através do apoio, por exemplo, no Pampa Plus da Embrapa, de se estudar e levar uma série de índices que se quer avaliar, considerar, para que a gente faça a nossa seleção, escolha as características que se quer imprimir dentro do nosso rebanho e faça o nosso sistema através dessas escolhas. Isso, sem dúvida, vai trazer uma maior produtividade, uma maior rentabilidade, independente evidentemente da raça que se usa, independente das escolhas que se faz dentro de cada propriedade. Obviamente aqui nós estamos falando de um programa da raça Hereford e Braford, mas poderíamos expandir isso para outras raças da pecuária e trazer o mesmo grau de importância dessa relação de usar um programa de melhoramento, ter uma capacidade de seleção mesmo em rebanho comercial. E isso, o Márcio trouxe um case de sucesso, onde numa propriedade com mais de 35 mil vacas, nós temos aí uma seleção muito forte, onde os animais inférteis e improdutivos não são mantidos, as características que se busca são altamente estudadas para que sejam acrescentadas quando da seleção dos animais para os cruzamentos, seja dos sêmen, seja dos reprodutores, a vaca Nelore fazendo a F1 com o Hereford ou com o Angus e depois usando na F2 o Braford, e isso de acordo com o palestrante trazendo aí um altíssimo grau de resultado financeiro, precocidade, fertilidade, repetição de cria, enfim, resultado no bolso do produtor. É isso que se quer, é isso que se busca. Genética tem que ter eficiência, genética não pode ser só bonita, genética não serve para dar troféu para botar na prateleira, genética serve para dar rentabilidade e ganho genético para rebanho. Lembrem, como eu disse no início, a genética é um insumo de produção e tenham a certeza que é o insumo mais barato que existe no mercado. Por quê? Porque é cumulativo e perene. É isso, as características se acumulam, se fixam no rebanho e são passadas sem que a gente perca aquele ganho genético. Então é isso, gente. Quis trazer para vocês um pouco da experiência no dia de hoje, onde na Embrapa Pecuária Sul, aqui na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, nós tivemos esse curso importantíssimo sobre melhoramento genético e deixando muito claro cada vez mais que nós precisamos tratar genética com profissionalismo, trabalhar genética a partir de informações, trabalhar genética a partir de uma seleção muito bem feita, com critérios muito definidos, mas mais do que tudo com critérios financeiros, para que isso lá na frente não só pague a conta, mas deixe um lucro significativo para o produtor. Certo? Esse foi mais um Papo de Fazenda, nosso 5º episódio do nosso podcast, rápido e direto, como eu digo, podfast, é isso aí, porque fast é muito rápido, o objetivo é isso, trocar uma ideia de forma assim, transparente, rápida, direta e que a gente se informa e cresce juntos, tá certo? Não esquece de ativar o sininho, não esquece de compartilhar com os amigos, de mandar para as pessoas que tu acha que é relevante, compartilha nas tuas redes, tá no YouTube, tá no podcast, tá em todos os lugares da Fazenda Esperança. Valeu! Papo de Fazenda! Um abraço!